Olá, aqui estamos para darmos início a um curso bíblico por correspondência. Já faz algum tempo que eu não faço gravação, mas aqui estamos de volta, porque nunca é tarde para começar ou recomeçar. Nós temos aqui um curso que estamos lhe oferecendo, né? A Bíblia fala, é a palavra de Deus, tá certo? É a palavra de Deus que é o nosso guia, a nossa orientação. Então, o curso que nós vamos fazer é baseado neste aqui, mergulhando na palavra. Então, a gente tem que mergulhar a fundo no ensino das Escrituras para saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida e para saber também os planos que Ele tem para cada um de nós. Hoje nós vamos estudar sobre a Bíblia. Olhe, muitas pessoas querem ser salvas. Não estão erradas não, viu? Não estão erradas. Porque tem muitas pessoas que querem um Salvador, mas não querem um Senhor. E qual a diferença entre um e outro? A diferença é que o Salvador, ele pode salvar você de qualquer uma situação. Por exemplo, você precisa de um certo dinheiro para pagar uma certa importância, uma certa fatura de um valor X, mas você não tem aquele dinheiro naquele dia. Então alguém agora lhe aparece e em cima da hora consegue esse dinheiro para você. Então essa pessoa salvou de um problema maior para você. Então, a exemplo disso, as pessoas querem Cristo como Salvador, que salve a pessoa da situação que ele está vivendo. Uma doença, por exemplo, um concurso que ele vai passar, mas não quer ele como Senhor. O que é Senhor? É dono, é proprietário. Mas mesmo assim as pessoas querem ir para o céu. Não estão erradas, entendeu? Mas olha, eu te pergunto, quem não quer ir morar neste céu? A Bíblia diz que é um lugar onde não existe dor, nem pranto, nem doença. Não vai existir hospital, não vai existir mais médico, não vai existir mais penitenciária, polícia. Não. Lá um verdadeiro lugar de paz para os salvos em Cristo Jesus. Então todo mundo quer ir para este céu, onde um lugar que não há nenhum problema. É Deus resgatando os seus filhos e colocando no lugar que é merecedor. Mas olha, muitos querem ir, mas não sabem como chegar lá. Querem ir, mas muitas vezes não sabem o caminho. E como encontrar o caminho? O caminho está na Bíblia. Ela indica a mim, a você, como devemos viver para que possamos herdar esse prometido céu. Para sermos salvos e irmos para este céu, é preciso estudarmos a Bíblia, é preciso termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pois bem, muitos querem ser salvos, mas estão andando em direção contrária. É como se estivesse andando para o norte e a direção para o céu exatamente para o sul. É bom observar isso. Como observar? Como comparar a sua vida, o ensinamento que estão dando a você, com o ensino da Bíblia. Aí sim, a Bíblia tem toda a autoridade sobre isso. Pois bem, sabe o que é o pior? É que muitas vezes, muitas pessoas não pararam para analisar
simplesmente aceita o que seus líderes espirituais estão falando. Então diz, não mais o meu pastor disse, não mais o padre disse. O pastor pode dizer qualquer coisa, o padre pode dizer qualquer coisa, né? O guru pode dizer qualquer coisa, entendeu? Mas se tudo que ele disser não estiver em harmonia com a Bíblia, está tudo errado. Tem que falar conforme a Bíblia está ensinando. É por isso que precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus, mas eu estou falando, não é para você ler somente a Bíblia, é para você estudar a Bíblia, é diferente. Então a gente lê a Bíblia, mas lê estudando e comparando às vezes texto com texto, para que venhamos entender qual é o propósito dela para conosco. Somente a Bíblia pode nos indicar a direção certa. Somente a Bíblia pode nos mostrar o caminho de volta para o céu. O caminho que Adão e Eva perderam. O caminho que Adão e Eva desprezaram. E nós exatamente somos herdeiros dessa desobediência deles. Pois bem, vamos para o estudo, né? Nós temos 4 perguntas para fazer. Qual a parte da Bíblia que é inspirada? A gente encontra isso em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Em 2 Timóteo 3,16, nos é dito assim, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Eu já vi muitas pessoas aí dizer que a Bíblia foi escrita por homens. Eu sei. Não poderia ser escrita por algum animal. Tinha que ser escrito por homens. Porque somente os humanos que têm a inteligência, somente o ser humano que sabe distinguir a verdade do erro, e somente o ser humano que sabe distinguir o que é bom e o que é ruim. Então Deus utilizou dessas pessoas para que pudesse escrever a sua palavra. Eu gosto muito de comparar. É como uma jovem que vai receber, por exemplo, o seu namorado, né, em sua residência à noite, e ela pede à mãe para fazer um bolo, por exemplo. Então a mãe ali orienta ela, olha, você bota tanto de farinha, você bota tantos ovos, a quantidade X de fermento e o forno em tal temperatura, tem que ser tanto tempo, e bota isso, bota aquele outro, aí faz o bolo, saiu perfeito. À noite, quando o namorado chega, ou o noivo, e ali na parte, gostou? Gostei. Ela diz, foi eu que fiz. Foi eu que fiz, vírgula, né? Sob a orientação da mãe. Que a mãe é uma pessoa mais vivida, experiente. A mesma coisa foi as Escrituras Sagradas. Então foram homens frágeis e fracos que escreveram, porém inspirado, orientado por Deus. Então isso aí cai por terra, essas insinuações que as pessoas dizem por aí fora, que ela foi escrita por homens e que pode ser falha. Não, em parte nenhuma da Bíblia existe falha. Em parte nenhuma existe falha. Porque ela foi inspirada por Deus. Agora, uma outra pergunta, a segunda, né? Quem dirigiu ou orientou a escrita da Bíblia? Quem? Aqui no livro de 2 Pedro 1,21, 2 Pedro 1,21,
Aí ele diz assim, ó, segundo Pedro 1:21, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. Então, na Bíblia não tem nenhuma interpretação, nenhuma vontade humana. Foram homens santos que falaram da parte de Deus. Foi Deus que orientou eles, movidos pelo Espírito Santo, e ali eles escreveram. Então, não existe uma particularidade por parte dos humanos escrito na Bíblia. Não. Tudo foi inspirado por Deus. Foram os humanos que escreveram, mas orientado por Deus. Por isso que a Bíblia nunca caiu. Ela sempre está atual. E é o livro mais vendido do mundo. Deixa eu te contar uma história. Lá na França, por volta do século XIX, existia um filósofo por nome de Voltaire. Então esse moço, que fez parte também dos ideais republicanos francês, ele disse que daqui a 100 anos a Bíblia não terá valor mais nenhum. E essa história de um homem que estava pregando, seguido por 12, no caso dos apóstolos, isso vai tudo ser esquecido. Olha, a casa que foi de Voltaire, que é uma verdadeira mansão lá na França, a Sociedade Bíblica Francesa comprou ela e fez da casa de Voltaire um depósito de Bíblia. Eu quero dizer a você que foi um depósito de Bíblia, não foi uma gráfica, foi somente um depósito de Bíblia. Então nenhum ser humano pode contradizer a palavra de Deus, ou muito menos desfazer dela. Então Deus inspirou, Deus orientou, e ela será eternamente. Mas temos aqui uma terceira pergunta. Como Jesus considerava a Bíblia? Como Jesus considerava a Bíblia? Aqui está escrito, no livro de João, né? No livro de João. Livro de João 17:17, assim está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu, você e qualquer pessoa só podemos chegar a uma santificação através de um processo, e esse processo é exatamente através da palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Foi o próprio Jesus que disse isso. A tua palavra é a verdade. Olha, irmãos, se essa palavra pregada por tanta gente e honrada pelo próprio Jesus, então isso tem um valor autêntico muito grande. Então vê na primeira pergunta que ela foi inspirada por Deus. Na segunda pergunta diz que não foi por nenhuma vontade humana, mas foi através do Espírito Santo. E na terceira pergunta fala que devemos santificar pela palavra, porque a palavra é a verdade. A quarta pergunta diz assim: o que devemos fazer com a Bíblia? O que é que devemos fazer com a Bíblia? Está escrito no Salmo 119. Vamos ver o que está escrito aqui. Salmo 119 diz assim, ó. Isso foi o salmista Davi que disse isso: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar
contra ti. Então, a Bíblia diz como devemos proceder. A Bíblia diz que se nós guardarmos essa palavra em nosso coração, nós estaremos protegidos. Protegidos e nunca iremos pecar contra Deus, porque estamos sendo orientados por sua palavra. Então é muitíssimo importante. Então, como diz aqui, devemos estudar e entender a Bíblia, porque é muito importante para nós pecadores. Não tem problema se você tem alguma dúvida. Problema teria se nessa sua dúvida não tivesse resposta. Aí era um problema. Mas a Bíblia, ela tem resposta para toda e qualquer pergunta. Toda e qualquer pergunta. A resposta da Bíblia é o próprio Deus falando. O que é a Bíblia? É um livro comum, como qualquer um outro. Tem capa, tem páginas. É um livro comum. Agora, quando você abre ela, é Deus falando com você. Ela foi inspirada por Deus para lhe orientar para a salvação. Que Deus abençoe e que no próximo estudo nós estaremos aqui novamente, e o próximo estudo que vamos fazer é a respeito da criação, como tudo começou. A gente vai estudar esse assunto na próxima semana. Eu aguardo você, tá bom? Muito obrigado e até outra oportunidade, se Deus quiser.